familiar que fez eco em seu próprio coração. A música tem esse poder conectar-nos com quem já não está fisicamente conosco. Pela primeira vez desde que o conhecia, Helena viu Alejandro sorrir levemente. Você toca algum instrumento? Helena negou com a cabeça. Sou apenas uma ouvinte entusiasta. Minha mãe tentou me ensinar piano quando era pequena, mas descobrimos rapidamente que meu talento estava na cozinha, não na música. Você cozinha? Bem, perguntou ele com genuíno interesse. Era auxiliar de cozinha antes de... Sua mão pousou instintivamente sobre seu ventre. Alejandro assentiu, compreendendo o que não foi dito. A cozinha, como a música, é uma arte que requer paixão e precisão. Um movimento repentino do bebê fez com que Helena soltasse uma pequena exclamação e levasse a mão ao lado. A preocupação cruzou o rosto de Alejandro. Estou bem, assegurou Helena sorrindo. Só está praticando seus chutes noturnos. Após um momento de dúvida, Alejandro perguntou: Posso? Estendendo ligeiramente a mão. O pedido a surpreendeu tanto que assentiu antes de poder pensar. Alejandro levantou-se e, com uma delicadeza inesperada, pousou sua mão sobre o ventre de Helena. O bebê, como respondendo àquela nova presença, deu outro chute precisamente naquele lugar. Os olhos de Alejandro iluminaram-se com assombro. É incrível, murmurou. É sim, concordou Helena, subitamente consciente da intimidade do momento. Alejandro retirou a mão lentamente, mas algo havia mudado entre eles. Naquela noite, na antiga sala de música, enquanto a tempestade rugia no exterior, uma barreira invisível começou a desmoronar. Você deveria descansar, disse finalmente Alejandro, recuperando parte de sua habitual compostura. Mas pode vir aqui quando quiser. A música, às vezes, alivia mais que qualquer remédio. Enquanto regressava a seu quarto, Helena compreendeu que acabava de presenciar algo excepcional. Um vislumbre do homem que existia por trás da máscara do empresário frio e distante, um homem que alguma vez havia amado profundamente e que, apesar de seus esforços para ocultá-lo, seguia sentindo com a mesma intensidade. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na rotina de Vila Esperança. Alejandro começou a regressar mais cedo algumas tardes e, em ocasiões, convidava Helena para tomar chá no terraço que dava para o jardim. Suas conversas, inicialmente breves e formais, gradualmente tornaram-se mais naturais, revelando fragmentos de suas respectivas vidas anteriores. Helena descobriu que Alejandro havia construído sua empresa do zero, começando com um pequeno escritório de assessoria financeira que transformou em um holding diversificado. Ele, por sua vez, aprendeu que ela havia crescido em um povoado costeiro, filha de uma professora primária, e que havia estudado 2 anos de gastronomia antes que as circunstâncias econômicas a obrigassem a abandonar a universidade. Uma tarde, enquanto Helena arrumava a biblioteca, encontrou Alejandro inusualmente frustrado diante de vários documentos. Aconteceu algo? Perguntou, esquecendo momentaneamente as formalidades. Alejandro suspirou. Organizarei um jantar de negócios aqui, na próxima semana. A empresa que normalmente se encarrega do serviço de buffet cancelou de última hora, e conseguir um substituto de qualidade em tão pouco tempo será complicado. Helena hesitou um instante antes de sugerir: eu poderia preparar o jantar. Alejandro já olhou com ceticismo. Isto não é um jantar familiar, Helena. São 12 executivos acostumados a restaurantes com estrelas Michelin. Trabalhei 2 anos em La Gaveta antes que fechasse, respondeu ela, mencionando um dos restaurantes mais reconhecidos da cidade. Era apenas auxiliar, mas aprendi muito com o chefe Navarro. A surpresa refletiu-se no rosto de Alejandro. Você esteve em La Gaveta com Martim Navarro? Helena assentiu. Posso preparar um menu degustação que impressionaria até seus convidados mais exigentes. Só precisaria de ajuda com as compras e a preparação dado o meu estado. Alejandro a estudou com renovado interesse. A cada dia, esta mulher que havia aparecido em sua porta encharcada e desesperada revelava novas camadas que contradiziam suas suposições iniciais. De acordo, disse finalmente. Prepare uma proposta de menu para amanhã e discutiremos os detalhes.
Na noite do jantar, Helena surpreendeu-se ao encontrar sobre sua cama um elegante vestido azul escuro com uma nota escrita com a caligrafia precisa de Alejandro. Você não é simplesmente a cozinheira esta noite. Merece compartilhar a mesa com todos. O gesto a comoveu profundamente. Enquanto se preparava, perguntava-se como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Fazia apenas 3 meses, dormia em um abrigo temporário, preocupada pelo futuro incerto que esperava a ela e a seu filho. Agora se encontrava em uma mansão, preparando-se para um jantar com algumas das pessoas mais influentes da cidade. O jantar foi um sucesso rotundo. Os convidados, inicialmente surpresos ao saber que o menu havia sido preparado pela própria casa, não pouparam elogios para cada prato. Helena, sentada à mesa como uma convidada a mais, respondia com modéstia às perguntas sobre o preparo dos pratos, enquanto observava Alejandro desenvolver-se com desenvoltura nas conversas de negócios. Durante a sobremesa, Ricardo Vidal, um dos convidados mais importantes, comentou: "Montero, você sempre nos surpreende. Quando disse que o jantar seria preparado em casa, esperava algo simples. Mas isto..." Fez um gesto em direção à elaborada sobremesa, de chocolate com frutas vermelhas. "Isto é arte culinária do mais alto nível." Alejandro dirigiu um olhar a Helena que continha algo novo, algo que poderia interpretar-se como orgulho. "O mérito é completamente de Helena. Eu só tive o bom juízo de confiar em seu talento." "E diga-me, senhorita Helena", interveio a esposa de Vidal, uma mulher elegante de meia-idade, "como conheceu Alejandro? Ele nunca nos conta nada de sua vida pessoal." Um silêncio incômodo caiu sobre a mesa. Helena sentiu todos os olhares sobre ela, especialmente o de Alejandro, que parecia tão interessado em sua resposta quanto os demais. "Nos conhecemos em uma noite de tempestade", respondeu com um sorriso. "Tranquilo. Às vezes a vida coloca as pessoas precisas em nosso caminho justo quando mais necessitamos delas, ainda que não o saibamos nesse momento." A resposta honesta, mas discreta, pareceu satisfazer a curiosidade dos convidados, que logo dirigiram a conversa para outros temas. No entanto, quando Helena olhou para Alejandro, encontrou em seus olhos uma intensidade nova, um olhar que parecia conter uma pergunta não formulada. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e a casa voltava a seu habitual silêncio, Helena encontrou-se com Alejandro no terraço. A noite estava clara, com um céu estrelado que contrastava com a tempestade de seu primeiro encontro. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Não só pelo jantar, mas por sua discrição." Helena deu de ombros. "Não menti. Realmente nos conhecemos em uma noite de tempestade." "Mas omitiu as circunstâncias", assinalou Alejandro. "As circunstâncias nem sempre definem um encontro", respondeu ela. "Às vezes são apenas o cenário onde começa algo mais importante." Alejandro a olhou demoradamente, como se tentasse decifrar um enigma. "Você é uma pessoa extraordinária, Helena Vega." Pela primeira vez desde que a conhecia, Alejandro pronunciou seu nome completo, outorgando uma nova dimensão à sua identidade. Naquela casa, já não era simplesmente a mulher grávida a quem havia dado refúgio por compaixão, mas Helena Vega, uma pessoa com história própria, talentos e dignidade que transcendia suas circunstâncias atuais. "Sou apenas alguém que tenta reconstruir sua vida dia a dia", respondeu ela com simplicidade. "Como todos suponho." Alejandro negou suavemente. "Não como todos. A maioria se rende ante a adversidade, se amarga ou se endurece. Você..." Fez uma pausa, buscando as palavras adequadas. "Você mantém uma luz que nem as piores tempestades puderam apagar." O elogio, tão inesperado como sincero, provocou em Helena uma emoção que não soube nomear. Por um instante, ambos permaneceram, em silêncio, conscientes de que algo fundamental havia mudado entre eles. "Você deveria abrir seu próprio restaurante algum dia", disse finalmente Alejandro, rompendo aquele momento de intimidade. "Tem um dom excepcional." Helena sorriu com certa tristeza. "Talvez em outra vida, com outras circunstâncias." "As circunstâncias mudam", respondeu ele, repetindo sua própria lógica. "E às vezes somos nós que devemos mudá-las." Com essas palavras enigmáticas,
Alejandro despediu-se, deixando Helena contemplando o jardim noturno, perguntando-se se ele falava só dela ou também de si mesmo. O 9º mês de gravidez chegou com um inverno prematuro que cobria os jardins de Vila Esperança com uma fina camada de geada a cada manhã. Helena, agora limitada em seus movimentos pelo avançado estado de gestação, passava mais tempo na biblioteca ou na sala de música, onde Alejandro ocasionalmente tocava piano para ela nas tardes. Numa manhã particularmente fria, Helena despertou, antes do amanhecer, com uma sensação estranha. Não era dor exatamente, mas uma inquietude corporal que não lhe permitia voltar a dormir. Decidiu descer à cozinha para preparar uma infusão, movendo-se com a lentidão que seu ventre impunha. A mansão dormia em um silêncio quase reverencial, apenas interrompido pelos ocasionais rangidos da madeira antiga. Ao passar diante do escritório, Alejandro notou uma linha de luz sob a porta. Era incomum que estivesse acordado àquela hora, normalmente retirava-se cedo e saía ao amanhecer. Preocupada, Helena bateu suavemente. Não houve resposta, mas a porta não completamente fechada entreabriu-se com seu toque. O que viu a deixou paralisada. Alejandro estava sentado em uma poltrona diante da lareira apagada, com um copo de uísque na mão e o olhar perdido no vazio. Seu rosto, geralmente composto, mostrava sinais evidentes de ter chorado. Helena estava prestes a retirar-se discretamente quando ele falou. Hoje ele teria completado 7 anos. Confusa, Helena permaneceu imóvel no umbral. Alejandro levantou a vista e a olhou com olhos avermelhados que pareciam ver além dela. Meu filho, esclareceu com voz rouca. Daniel, hoje teria completado 7 anos. A revelação golpeou Helena como uma onda gelada. Em todos esses meses, jamais havia mencionado um filho. Mercedes nunca havia falado de uma criança. Não havia fotografias infantis na casa. Alejandro começou sem saber o que dizer. Entre, disse ele fazendo um gesto com a mão que segurava o copo. Já que viu o grande Alejandro Montero em seu momento de fraqueza, bem pode escutar toda a história. Helena entrou e sentou-se diante dele em silêncio, disposta a escutar, mas sem pressionar. Lucia e eu, começou Alejandro, após um longo silêncio. Tínhamos a vida perfeita segundo todos. Carreiras exitosas, uma casa bonita, amor. E então chegou Daniel. Nunca havia experimentado uma felicidade tão completa como quando o segurei pela primeira vez. Fez uma pausa, tomando o resto de sua bebida. Era um dia como hoje, há 5 anos. Lucia havia organizado uma pequena celebração por seu 2º aniversário. Eu estava atrasado por uma reunião importante que não quis adiar. Sua voz quebrou-se levemente. Pedi a eles que me esperassem para cortar o bolo. Prometeram que o fariam. Helena sentiu um calafrio antecipando o desfecho. Voltavam para casa, da confeitaria, quando um motorista bêbado não respeitou um semáforo. O impacto foi... Fechou os olhos, incapaz de continuar. Sinto muito, sussurrou Helena com o coração apertado. O mais cruel, continuou Alejandro depois de alguns minutos, é que não foi instantâneo. Cheguei ao hospital a tempo de despedir-me de Lucia. Daniel já havia partido. As últimas palavras dela foram perdoe-se, como se eu merecesse perdão, por priorizar uma maldita reunião sobre minha família. A amargura em sua voz era tão profunda que Helena sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Agora entendia a origem daqueles muros invisíveis, a razão daquela frieza cuidadosamente cultivada. O perdão nem sempre é algo que merecemos, disse suavemente. Às vezes é simplesmente do que precisamos para seguir vivendo. Alejandro a olhou como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Como você pode manter essa fé na vida depois de tudo que passou? Helena sorriu tristemente. Porque a alternativa é render-se e não posso me dar esse luxo. Instintivamente, sua mão pousou sobre seu ventre. Cada dia que acordo é uma nova oportunidade para reconstruir algo melhor, não só para mim, mas para ele. Um silêncio reflexivo encheu o quarto, enquanto o primeiro raio de sol se infiltrava pelas cortinas, iluminando tenuemente o espaço entre eles. Nunca perguntei sobre o pai, disse finalmente Alejandro, com uma delicadeza incomum nele. Helena suspirou.
Carlos trabalhava comigo em La Gaveta. Me apaixonei como uma adolescente, ou acreditei nisso. Quando soube da gravidez, primeiro sugeriu que resolvêssemos. Depois simplesmente desapareceu. 3 meses depois, quando o restaurante fechou, descobri que havia partido para o exterior com a filha do dono. É um covarde, disse Alejandro com evidente desprezo. É alguém que não estava preparado para assumir a responsabilidade, respondeu Helena sem amargura. Há tempo decidi não desperdiçar energia odiando. Meu filho merece que todas as minhas forças estejam dedicadas a construir, não a destruir. A nobreza de sua resposta pareceu impactar Alejandro profundamente. Levantou-se e aproximou-se da janela contemplando o amanhecer que começava a dourar os jardins cobertos de geada. Durante 5 anos, vivi alimentando o rancor, confessou. Contra o motorista bêbado que sobreviveu com apenas alguns arranhões contra o sistema que lhe deu. Uma condenação ridícula contra o mundo por seguir girando quando o meu havia parado. Inclusive contra mim mesmo, especialmente contra mim mesmo. Virou-se para ela com uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado. E então apareceu você em uma noite de tempestade carregando literalmente nova vida, enfrentando o mundo com uma força que eu havia esquecido que existia. Helena levantou-se com esforço e aproximou-se dele. Sem pensar, tomou sua mão entre as suas. Não é tarde, Alejandro. Nunca é tarde para honrar aqueles que amamos escolhendo viver plenamente. Nesse momento, enquanto o sol nascente banhava o quarto com luz dourada, algo aconteceu entre eles que transcendia as palavras. Não era só compreensão ou empatia, mas um reconhecimento mútuo de almas que, apesar de caminhos diferentes, entendiam a mesma linguagem da dor e da esperança. O instante rompeu-se quando Helena soltou um pequeno gemido e dobrou-se ligeiramente. O que acontece? Perguntou Alejandro alarmado. Acho... Helena respirou profundamente. Acho que começou o trabalho de parto. O dia avançou com a tensão crescente de uma tempestade que se aproxima. As contrações de Helena, inicialmente leves e espaçadas, foram intensificando-se gradualmente. Mercedes preparou o quarto, enquanto Alejandro chamava o médico que prometeu chegar o quanto antes possível, mas advertiu que uma inesperada nevada estava complicando a circulação nas estradas de montanha que conduziam à Vila Esperança. Ao meio da tarde, quando as contrações se tornaram mais frequentes, Alejandro tentou levar Helena ao hospital só para descobrir que a nevada havia se convertido em nevasca, bloqueando completamente o caminho de descida. O Dr. Guerra diz que tentará chegar assim que o limpa-neves desobstrua a estrada principal, informou a Helena após uma tensa chamada telefônica. Enquanto isso, está em contato com Mercedes caso as coisas se precipitem. Helena, recostada em sua cama com o rosto perolado de suor, assentiu debilmente. Não é exatamente como eu havia planejado, tentou brincar, mas outra contração cortou suas palavras. Alejandro tomou sua mão instintivamente, permitindo que apertasse com força até que a dor passasse. Você é a pessoa mais forte que conheço, Helena. Superará isso. À medida que caía a noite, a situação tornou-se mais preocupante. As contrações estavam agora muito próximas, e Mercedes, que havia assistido a vários partos em sua juventude, mas nunca sem supervisão médica, mostrava crescente inquietude. O bebê vem em posição correta, assegurou a Alejandro em um sussurro, enquanto Helena descansava brevemente entre contrações. Mas precisarei de sua ajuda. Pela primeira vez em anos, Alejandro Montero sentiu um medo genuíno. Não era o temor, calculado a um risco empresarial, mas o pânico primário ante a possibilidade de perder alguém que, sem propor-se, havia se tornado importante para ele. Farei o que for necessário, respondeu com uma determinação que surpreendeu inclusive Mercedes. Pouco depois da meia-noite, com a nevasca uivando lá fora e o telefone inutilizado pela tempestade, Helena entrou na fase final do parto. Mercedes dirigia com calma aparente, mas Alejandro podia ver a tensão em seus olhos cada vez que verificava o progresso. Você está fazendo um trabalho extraordinário, querida, animava a mulher mais velha a Helena. Logo conhecerá seu pequeno.
Helena, esgotada após horas de trabalho, encontrou os olhos de Alejandro, que permanecia fielmente a seu lado, segurando sua mão e limpando o suor de sua testa. "Tenho medo", confessou em um sussurro apenas audível. "Eu também", admitiu ele com uma honestidade que só ela podia inspirar-lhe. "Mas estamos juntos nisso. Não a deixarei sozinha, nem por um segundo." Essa promessa simples, mas profunda, pareceu dar a Helena a força que necessitava. Com um último esforço extraordinário e um grito que pareceu desafiar a própria tempestade, trouxe ao mundo seu filho. O choro potente do recém-nascido encheu o quarto, mas a expressão de Mercedes tornou-se subitamente séria. "Há outro", disse com assombro. "São gêmeos." A surpresa deu lugar rapidamente a uma renovada urgência. Helena, já no limite de suas forças, olhou para Alejandro com uma mistura de pânico e determinação. "Não posso", murmurou. "Sim, você pode", respondeu ele com firmeza, aproximando seu rosto do dela. "Olhe para mim, Helena. Você chegou até aqui sozinha, enfrentou cada obstáculo com uma valentia que me ensinou o que significa realmente a fortaleza. Mais um esforço, só mais um." Suas palavras, pronunciadas com uma intensidade que revelava muito mais do que qualquer dos dois estava preparado para reconhecer, penetraram a névoa de esgotamento de Helena. Com uma reserva de energia que não sabia que possuía, realizou um último esforço enquanto a tempestade alcançava seu ponto culminante no exterior. Minutos depois, o choro de um segundo bebê uniu-se ao primeiro. Mercedes trabalhava eficientemente limpando e revisando os recém-nascidos, enquanto Alejandro permanecia junto a Helena, que agora chorava de alívio e emoção. "Dois meninos perfeitamente saudáveis", anunciou Mercedes, finalmente colocando os diminutos bebês nos braços de sua mãe. "Dois guerreiros valentes como você." Helena contemplou maravilhada seus filhos. Eram pequenos, mas tinham uma cor saudável e pulmões evidentemente fortes, a julgar por seus choros. "São lindos", sussurrou. Quando levantou o olhar, viu algo que nunca teria esperado: lágrimas silenciosas rolando pelas faces de Alejandro enquanto observava os recém-nascidos. "Obrigada", disse ela, compreendendo que sem sua presença, sem seu apoio durante aquela noite interminável, talvez o desenlace teria sido muito diferente. Alejandro negou suavemente. "Sou eu quem deve agradecer, Helena. Esta noite você me lembrou de algo que eu havia esquecido: o milagre da vida, a força do espírito humano." Deteve-se incapaz de expressar com palavras a transformação que estava ocorrendo em seu interior, um desgelo gradual daquele coração que havia mantido congelado durante anos. Mercedes, percebendo a intensidade do momento, retirou-se discretamente, deixando-os em uma intimidade que transcendia o físico. "Como os chamará?", perguntou Alejandro, rompendo o silêncio. Helena olhou para seus filhos, considerando a pergunta. Então, com uma decisão repentina, mas absolutamente clara para ela, respondeu: "Daniel e Alejandro, se lhe parece bem." A emoção que atravessou o rosto de Alejandro foi tão profunda, tão genuína, que por um instante pareceu transformá-lo completamente, revelando o homem que havia sido antes que a dor o endurecesse. "Seria a maior honra da minha vida", respondeu com voz embargada. Nesse momento, enquanto a tempestade começava a amainar no exterior e os primeiros raios do amanhecer filtravam-se timidamente pelas janelas, algo mudou irrevogavelmente entre Helena e Alejandro. Não era simplesmente gratidão ou afeto, mas um vínculo forjado na vulnerabilidade, compartilhada no milagre presenciado juntos, na confiança absoluta que só pode nascer nos momentos mais críticos da existência. Os pequenos Daniel e Alejandro, nascidos naquela noite extraordinária, não só haviam transformado a vida de Helena para sempre, mas sem sabê-lo haviam iniciado o ressurgimento de um coração que todos, incluindo seu dono, acreditavam perdido para sempre. Os meses seguintes à chegada dos gêmeos transformaram Vila Esperança de maneiras que ninguém teria imaginado. A mansão, que durante anos havia permanecido mergulhada em um silêncio quase sepulcral, agora ressoava com choros risos e canções de ninar. Os quartos antes fechados abriram-se para converter-se em um espaçoso quarto infantil, decorado com esmero por Mercedes e, surpreendentemente, pelo próprio Alejandro,
que descobriu um inesperado talento para criar móveis de madeira que fascinavam os bebês. Contra todo o prognóstico, Alejandro havia modificado sua rotina para passar mais tempo em casa. Seus empregados, acostumados à sua presença constante no escritório, surpreenderam-se quando começou a delegar responsabilidades e a realizar parte de seu trabalho a partir do escritório da mansão. O que ninguém sabia era que ele intercalava reuniões virtuais e análises financeiras com momentos roubados para observar os gêmeos dormirem ou para segurar o pequeno Alejandro enquanto Helena alimentava Daniel. Numa tarde de primavera, quando os bebês acabavam de completar 4 meses, Helena encontrou Alejandro no terraço, contemplando o jardim agora florido com uma expressão pensativa. "Você parece preocupado", comentou ela, unindo-se à sua contemplação da paisagem. Alejandro suspirou. Estava pensando no futuro. "O futuro da empresa?", perguntou Helena, acostumada às suas preocupações laborais. "Não", respondeu ele, virando-se para olhá-la diretamente. "Nosso futuro, o seu e o dos meninos." Helena sentiu um leve calafrio. Haviam caído em uma rotina confortável durante esses meses, mas sabia que era temporária. Nunca haviam discutido formalmente por quanto tempo poderia ficar na Vila Esperança. "Os gêmeos crescerão", continuou Alejandro. "Precisarão de estabilidade e educação, um lar permanente." "Eu sei", assentiu Helena, tentando ocultar a ansiedade que estas considerações lhe provocavam. Durante a gravidez, havia economizado a maior parte de seu salário. Mas criar um lar adequado para 2 crianças seguia sendo um desafio formidável, especialmente em uma cidade com preços de moradia astronômicos. "Estive investigando", disse Alejandro com aquele tom prático que utilizava para os assuntos de negócios. "Há um pequeno apartamento no centro, perto do parque, que poderia ser adequado. Está em um bom bairro com escolas próximas para quando as crianças crescerem." Helena o olhou com surpresa. "Você esteve procurando um apartamento para nós." "Para você e as crianças, sim", confirmou ele. "Poderia adiantar o dinheiro para a entrada como um empréstimo sem juros e ajudá-la a encontrar um trabalho que permita equilibrar sua carreira com a criação. Talvez em algum restaurante onde valorizem seu talento." A proposta indubitavelmente generosa provocou em Helena uma inesperada sensação de vazio. Era o mais lógico, o mais sensato, exatamente o que deveria desejar independência, um caminho para reconstruir sua vida. Porque então sentia como se algo precioso estivesse prestes a romper-se. "É muito atencioso de sua parte", respondeu finalmente com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Tenho que pensar no bem-estar das crianças acima de tudo." Alejandro assentiu aparentemente satisfeito com sua resposta, mas Helena percebeu uma sombra de algo indefinível em sua expressão, uma emoção contida que não soube interpretar. Nessa noite, enquanto alimentava os gêmeos na cadeira de balanço, Helena refletiu sobre a proposta de Alejandro. Objetivamente, era perfeita, oferecia-lhe a autonomia que sempre havia valorizado, junto com a segurança que seus filhos necessitavam. No entanto, algo nela resistia a aceitar, como se seu coração soubesse algo que sua mente racional ainda não havia reconhecido. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Mercedes, que trazia uma xícara de chá de ervas que havia começado a preparar-lhe todas as noites. "Parece preocupada, querida", comentou a mulher mais velha, colocando a xícara na mesinha junto à cadeira de balanço. Helena suspirou. "Alejandro me propôs ajudar-me a conseguir um apartamento na cidade." Mercedes assentiu pensativamente. "Entendo. E isso a entristece. Não deveria", reconheceu Helena. "É exatamente o que precisamos, o mais sensato." "O sensato nem sempre é o mais verdadeiro para o coração", respondeu Mercedes com a sabedoria que só os anos outorgam. Helena a olhou surpresa. "O que você quer dizer?" A mulher mais velha sorriu com ternura. "Sirvo nesta casa há mais de 30 anos. Vi Alejandro crescer, o vi apaixonar-se por Lucia, o vi destroçado pela perda, e agora o vejo renascer desde que você e estes pequenos chegaram à sua vida." Fez uma pausa significativa. "Mas também vejo você, Helena,
e vejo como olha quando acredita que ninguém observa. Helena sentiu o rubor subir às suas faces. Mercedes, eu não precisa explicar-me nada. Interrompeu-a suavemente a mulher. Só pense nisto às vezes. A vida nos dá segundas oportunidades disfarçadas de decisões difíceis. O truque está em reconhecê-las. Com essas enigmáticas palavras, Mercedes retirou-se, deixando Helena com seus pensamentos e uma inquietude nova que não podia ignorar. Os dias seguintes transcorreram com uma tensão sutil flutuando no ambiente. Alejandro parecia distante, passando mais tempo no escritório, enquanto Helena submergia-se no cuidado dos gêmeos com uma dedicação quase obsessiva. Uma noite, quase uma semana depois da conversa no terraço, Helena escutou música proveniente da sala que havia permanecido fechada durante tanto tempo. A melodia, diferente das peças melancólicas que Alejandro costumava interpretar, tinha um toque de esperança que a atraiu irresistivelmente. Encontrou-o sentado ao piano, completamente absorto na música, com uma expressão serena que raramente mostrava. Quando terminou a peça, levantou a vista e a viu no umbral. "É linda", comentou Helena. Não a havia escutado antes. "Compus há pouco", admitiu Alejandro, surpreendendo-a. "Não sabia que você compunha." "Não o fazias até agora." Seus dedos acariciaram as teclas suavemente. Intitulase Novos Começos. Algo na forma em que pronunciou aquelas palavras fez com que o coração de Helena se acelerasse. Aproximou-se do piano e sentou-se junto a ele no banco, como havia feito em ocasiões anteriores durante aqueles meses. Alejandro começou reunindo coragem sobre o apartamento. "Se não gosta da localização, podemos procurar em outro bairro", interrompeu ele rapidamente. "Ou talvez prefira uma casa pequena com jardim para as crianças. Só quero que tenha o que necessita para ser feliz." Helena o olhou detidamente, buscando as palavras corretas. "O que me faria feliz? O que realmente desejo?" Hesitou, temerosa de revelar demais. "O que, Helena?" perguntou ele suavemente. "Pode dizer-me." "Não quero ir embora", confessou finalmente com voz apenas audível. "Não quero que as crianças cresçam longe de você." Alejandro ficou imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse romper o momento. "Por quê?" perguntou com uma vulnerabilidade tão genuína que comoveu Helena até o mais profundo. "Porque você se tornou parte de nossas vidas", respondeu, ela encontrando finalmente a coragem para expressar o que havia estado crescendo em seu coração. "Porque quando penso no futuro, em um lar para meus filhos, já não posso imaginá-lo sem você nele." As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de um significado que ambos haviam evitado reconhecer durante meses. Alejandro tomou suavemente a mão de Helena, entrelaçando seus dedos com os dela em um gesto que comunicava mais que qualquer declaração. "Tenho medo", confessou ele, "de sentir de novo, de perder de novo." "Eu também tenho medo", admitiu Helena, "de confiar, de depender de alguém mais que de mim mesma. Mas talvez a verdadeira valentia não esteja em evitar o medo, mas em avançar apesar dele." Alejandro levou a mão de Helena a seus lábios, beijando-a com uma ternura que expressava tudo o que as palavras não podiam. "Não quero que vá embora", disse finalmente. "Quero que você e as crianças fiquem não como empregada e protegidos, mas como família." A proposta, tão diferente da anterior, fez com que os olhos de Helena se enchessem de lágrimas. Não era um acordo prático, nem uma solução temporária, mas um convite a construir algo permanente, algo verdadeiro. "Você tem certeza?", perguntou, necessitando saber que não era um impulso ou uma decisão da qual poderia arrepender-se. Como resposta, Alejandro começou a tocar novamente Novos Começos, mas desta vez, enquanto seus dedos acariciavam as teclas, falou: "Esta melodia nasceu na noite em que os gêmeos nasceram. Cada nota representa um momento daquela noite, cada acorde uma emoção que acreditei ter perdido para sempre. É a música de um coração que desperta depois de um longo inverno." As palavras tão poéticas, vindas de um homem geralmente reservado, revelaram a Helena a profundidade da transformação que havia ocorrido nele. Uma transformação que refletia a que ela mesma havia experimentado
desde aquela noite de tempestade em que bateu à sua porta. Então ficamos, disse simplesmente, inclinando-se para selar aquela promessa, com um beijo suave, o primeiro entre eles, carregado de todas as possibilidades de um futuro que apenas começavam a vislumbrar. O verão chegou à Vila Esperança, trazendo consigo não apenas calor e luz, mas também uma nova atmosfera de alegria que se manifestava em risos compartilhados durante cafés da manhã no terraço, passeios vespertinos pelos jardins e noites tranquilas onde Helena e Alejandro, sentados junto ao berço dos gêmeos, construíam planos para um futuro comum. Os pequenos Daniel e Alejandro, agora com 6 meses, cresciam fortes e saudáveis, cada dia mais despertos e curiosos. Helena havia descoberto que, contrariamente a seus temores iniciais, ser mãe de gêmeos, embora esgotante, proporcionava-lhe uma satisfação profunda que compensava amplamente as noites de insônia e os dias de constante atividade. Por sua parte, Alejandro havia encontrado na paternidade adotiva uma segunda oportunidade, que jamais esperou ter. Com a mesma dedicação que aplicava a seus negócios, estudava sobre desenvolvimento infantil. Instalava pessoalmente medidas de segurança por toda a casa, antecipando-se a quando as crianças começassem a engatinhar, e surpreendia Helena regularmente, com pequenos detalhes que demonstravam o quanto estava comprometido com esta nova vida familiar. Numa tarde particularmente quente, enquanto as crianças dormiam sua sesta, e Mercedes desfrutava de seu dia de folga, o som da campainha rompeu a tranquilidade da casa. Helena, que estava preparando uma nova receita na cozinha, dirigiu-se a atender, assumindo que seria algum pacote ou entrega. A mulher que encontrou no portal deixou-a momentaneamente sem palavras. Alta, elegante, com um ar aristocrático, acentuado por seu impecável terno de estilista, e joias discretas, mas evidentemente caras, parecia-se tanto com Alejandro que o parentesco era inegável. «Boa tarde», disse a mulher com voz educada, mas fria. «Sou Isabel Monteiro. Procuro meu irmão Alejandro». Helena recuperou-se rapidamente da surpresa. «Claro, por favor, entre. Sou Helena Vega». Isabel a estudou com curiosidade apenas dissimulada enquanto entrava no vestíbulo. «Nova governanta». Antes que Helena pudesse responder, Alejandro apareceu no alto da escada. Sua expressão ao ver sua irmã refletia uma mistura de surpresa e cautela. «Isabel», disse enquanto descia. «Não sabia que havia voltado à Espanha». «Cheguei ontem», respondeu ela, aceitando o breve abraço que Alejandro lhe ofereceu. «Pensei em ligar antes, mas queria fazer uma surpresa». A tensão entre os irmãos era palpável, inclusive para Helena, que tentou retirar-se discretamente. «Prepararei algo fresco para beberem», ofereceu. «Não é necessário», deteve a Alejandro com suavidade. «Helena, permita-me apresentá-la formalmente. Esta é minha irmã Isabel. Acaba de regressar de Londres, onde viveu nos últimos anos. Isabel, ela é Helena minha». Fez uma pequena pausa como buscando a palavra adequada, minha companheira. A surpresa no rosto de Isabel foi evidente. Companheira, isso sim é uma novidade. Antes que a situação se tornasse mais incômoda, um choro procedente do monitor de bebês que Helena levava consigo captou a atenção de todos. «Isso é...» começou Isabel com os olhos muito abertos. «Meus filhos», respondeu Helena com simplicidade. «Gêmeos de 6 meses». A expressão de Isabel passou da surpresa ao assombro e logo a algo próximo à consternação. «Alejandro, poderíamos falar em privado». Helena reconheceu o sinal. «Irei ver as crianças», disse com um sorriso tranquilo que ocultava sua crescente inquietude. «Prazer em conhecê-la, Isabel». Enquanto subia as escadas, pôde sentir o olhar de Isabel seguindo-a avaliador calculador. Era o olhar de alguém que acabava de encontrar uma ameaça inesperada e estava considerando como neutralizá-la. No quarto dos gêmeos, Helena abraçou o pequeno Daniel, que havia despertado enquanto tentava não se preocupar com a conversa que ocorria andares abaixo. Alejandro e ela haviam construído algo precioso durante esses meses, algo que ia além das circunstâncias extraordinárias de seu encontro. Confiava nele, no que compartilhavam, mas não podia evitar sentir que a chegada
de Isabel representava a primeira prova real para sua incipiente família. Meia hora depois, quando ambos os bebês estavam novamente adormecidos, Alejandro apareceu no quarto. Sua expressão era difícil de ler. Isabel está se instalando em um dos quartos de hóspedes, informou. Planeja ficar alguns dias. Helena assentiu esperando mais explicações. Está surpresa, continuou Alejandro escolhendo cuidadosamente suas palavras. Não esperava encontrar-me nesta situação. Que situação exatamente? Perguntou Helena, necessitando de clareza. Alejandro suspirou, passando uma mão pelo cabelo, um gesto que só mostrava quando estava verdadeiramente preocupado. Formando uma família, suponho. Depois do que aconteceu com Lucia e Daniel, ela e todos assumiram que eu nunca voltaria a amar, completou Helena suavemente. Algo assim, reconheceu ele, sentando-se na borda da cadeira de balanço onde Helena havia se acomodado. Isabel sempre foi muito protetora comigo, especialmente depois da tragédia. Creio que precisa de tempo para assimilar tudo isso. Helena tomou sua mão entrelaçando seus dedos com os dele. Entendo. É natural que se preocupe com você. Há algo mais, acrescentou Alejandro após uma pausa. Isabel mencionou que esteve investigando para um projeto de recuperação do patrimônio cultural e acredita ter visto seu nome em alguma documentação. Helena sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ela. Meu nome. Sim, embora diga que poderia ser uma coincidência. Alejandro a olhou com curiosidade. Há algo de seu passado que eu deveria saber, Helena. A pergunta, formulada sem acusação, mas com evidente interesse, deixou Helena momentaneamente sem palavras. Havia partes de sua história que nunca havia compartilhado, não por ocultá-las deliberadamente, mas porque haviam deixado de defini-la há tempo. Minha família, começou lentamente. Meu sobrenome materno é Vasques. Meu avô fundou as bodegas Vasques. O reconhecimento foi imediato nos olhos de Alejandro. Bodegas Vasques era uma das vinícolas mais prestigiosas do país, com uma tradição centenária e exportações para todo o mundo. Você é essa Helena Vega Vasques? Perguntou visivelmente surpreso. A herdeira das bodegas. Ex-herdeira, corrigiu ela com um sorriso triste. Renunciei à minha parte da herança há 2 anos quando decidi seguir meu próprio caminho contra os desejos de minha família. Alejandro a olhava como se a visse pela primeira vez. Por que nunca mencionou isso? Porque já não faz parte de quem sou, respondeu sinceramente. Quando deixei as bodegas e a vida que minha família havia planejado para mim, decidi construir minha identidade do zero, baseada em meus próprios méritos, não em um sobrenome ou uma fortuna. Mas acabou na rua grávida e sem recursos, assinalou Alejandro, tentando compreender. Helena suspirou. A vida tem giros inesperados. Quando deixei, as bodegas tinha economias e um plano. Depois conheci Carlos, me apaixonei, fiquei grávida e tudo se complicou. Meu orgulho me impediu de regressar à família, que me havia dado um ultimato. Ou voltava aceitando o casamento que haviam arranjado com o filho de outra família vinícola, ou estava sozinha. Você escolheu a liberdade, compreendeu Alejandro. A um custo muito alto, reconheceu ela. Mas mesmo em meus piores momentos, nunca me arrependi dessa decisão. Alejandro guardou silêncio, processando esta revelação que mudava consideravelmente a imagem que tinha de Helena. Não era a mulher sem recursos que havia aparecido desesperada em sua porta, mas alguém que havia escolhido conscientemente um caminho difícil em nome de sua autonomia e dignidade. Isso mudará a percepção que Isabel terá de você, disse finalmente, embora não esteja seguro se para melhor ou pior. O que você quer dizer? Minha irmã é complexa. Por um lado, respeita a independência e a determinação. Por outro, é extremamente desconfiada com qualquer um que se aproxime da fortuna familiar. Fez uma pausa significativa. O fato de que você tenha renunciado à sua própria herança por princípios poderia impressioná-la ou fazê-la questionar suas verdadeiras motivações. Helena sentiu uma pontada de inquietude. Você acha que ela pensará que estou com você por dinheiro?
Isabel tende a ver o mundo através do prisma dos interesses ocultos, respondeu Alejandro com certa resignação. É parte de sua formação como advogada corporativa, suponho. O que devo fazer? Perguntou Helena, genuinamente preocupada. Alejandro tomou seu rosto entre suas mãos com ternura. Ser exatamente quem você é. A mulher valente, íntegra e extraordinária por quem me apaixonei. Se isso não for suficiente para Isabel, é problema dela, não nosso. A declaração a primeira vez que Alejandro expressava abertamente seus sentimentos dessa maneira provocou em Helena uma emoção profunda que momentaneamente eclipsou suas preocupações. Você se apaixonou por mim? Perguntou com um sorriso tímido. Alejandro respondeu com um beijo suave, mas intenso. Completamente, irrevogavelmente, com uma certeza que não acreditei voltar a sentir jamais. Aquele momento de intimidade selou uma promessa silenciosa entre ambos. Enfrentariam juntos o que viesse, incluindo os fantasmas do passado e as incógnitas do futuro. O que nenhum dos dois podia imaginar, então, era quão logo essa promessa seria posta à prova. A presença de Isabel em Vila Esperança trouxe consigo uma tensão sutil, mas persistente, como uma nota discordante em uma melodia anteriormente harmoniosa. Durante as refeições compartilhadas, a irmã de Alejandro mostrava-se educada, mas distante, observando com olho analítico cada interação entre Helena e Alejandro, cada detalhe relacionado aos gêmeos. Helena, determinada a não se deixar intimidar, mantinha uma atitude cordial e aberta, permitindo a Isabel conhecer seus sobrinhos e respondendo com naturalidade às suas ocasionais perguntas sobre sua vida antes de chegar à mansão. No entanto, evitava deliberadamente aprofundar-se no tema de sua família ou das vinícolas, um silêncio que não passava despercebido para a perspicaz advogada. Uma manhã, enquanto Helena preparava o café da manhã dos gêmeos na cozinha, Isabel apareceu no umbral já impecavelmente vestida, apesar da hora matinal. Posso ajudar, ofereceu em um gesto incomum que surpreendeu Helena. Claro, respondeu, apontando para as mamadeiras preparadas. Pode dar a sua ao pequeno Alejandro, enquanto alimento Daniel. Isabel tomou o bebê com uma confiança que revelava experiência, algo que Helena não havia antecipado. Sentaram-se uma diante da outra à mesa da cozinha, em um silêncio inicialmente incômodo que Isabel finalmente rompeu. Eles têm seus olhos, comentou observando o pequeno. Esses olhos cor-de-mel são inconfundíveis. Os Vasques sempre foram reconhecidos por eles. Helena a olhou diretamente, compreendendo que a conversa casual ocultava um propósito mais profundo. Alejandro contou sobre minha família. Mencionou, confirmou Isabel, sem desviar o olhar do bebê. Embora me surpreenda que você não o tenha feito desde o princípio. A maioria das pessoas estaria orgulhosa de tal linhagem. Não é uma questão de orgulho ou vergonha, respondeu Helena calmamente. Simplesmente já não define quem sou. Isabel sorriu levemente. É curioso. A primeira vez que a vi, pensei, esta mulher não é o que aparenta. Há algo em sua postura, em sua forma de falar. Não são características que se adquirem, mas que se herdam e se cultivam durante gerações. As aparências podem ser enganosas, comentou Helena, sem se deixar provocar. Ou reveladoras, contrapôs Isabel. Fez uma pausa como considerando suas próximas palavras. Visitei as bodegas Vasques na semana passada, antes de vir para cá. Seu pai parece um homem destroçado. A menção de seu pai fez com que Helena sentisse um nó na garganta. Meu pai é um homem orgulhoso, que não soube aceitar que sua filha tivesse sonhos próprios. Ou talvez seja um pai que cometeu erros, tentando proteger o que considerava melhor para sua família, sugeriu Isabel. Como todos nós. Algo no tom de Isabel menos combativo do que o habitual fez com que Helena a olhasse com renovada atenção. Por que está me contando isso? Isabel devolveu seu olhar e pela primeira vez Helena viu nela algo mais que suspeita ou cálculo. Porque entendo o que é decepcioná-los apesar da dor que causa. Meu pai também tinha planos específicos para mim que não incluíam tornar-me advogada ou viver em Londres. Este inesperado ponto em comum criou um momento de conexão genuína entre ambas as mulheres.
Helena Deuze conta de que talvez havia julgado Isabel tão precipitadamente quanto sentia que havia sido julgada. Como vai resolver isso? Perguntou Isabel depois de um momento. O conflito com sua família, quero dizer. Helena suspirou. Não estou segura de que tenha solução. Meu pai deixou muito claro que não havia volta atrás se eu rejeitasse o caminho que havia traçado para mim. As posições absolutas raramente sobrevivem à passagem do tempo, comentou Isabel, ou ao nascimento de netos. A insinuação provocou em Helena uma mistura de esperança e ansiedade. Nunca havia considerado realmente a possibilidade de uma reconciliação não depois do ultimato de seu pai e das palavras dolorosas trocadas em sua última confrontação. Não sei se ele estaria disposto a conhecê-los, disse finalmente. Só há uma forma de descobrir, respondeu Isabel, deixando a ideia flutuar entre elas. O resto do dia transcorreu com uma atmosfera ligeiramente mudada entre as duas mulheres. A hostilidade inicial de Isabel parecia haver se transformado em algo mais complexo, uma mistura de cautela, curiosidade e talvez um início de respeito. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Helena compartilhou com Alejandro a conversa mantida com sua irmã. É a primeira vez que a vejo tentando estabelecer uma ponte em vez de levantar um muro, comentou ele genuinamente surpreso. A Isabel costuma manter as pessoas à distância, especialmente aquelas que se aproximam de sua família. Creio que encontramos um terreno comum, explicou Helena. Ambas decepcionamos nossos pais por seguir nosso próprio caminho. Alejandro assentiu pensativamente. Isabel sempre foi a rebelde da família. Eu era o que seguia as regras, o previsível. Até que conheci você. Helena sorriu ante esta confissão. Você se arrepende? Nem por um segundo, respondeu ele com absoluta certeza. Depois de uma pausa, acrescentou, você considerou contatar sua família? A pergunta, embora esperada depois, da conversa com Isabel seguia sendo difícil de responder. Não sei. Parte de mim anseia pela reconciliação, especialmente agora que os gêmeos estão aqui. Mas outra parte teme que nada tenha mudado, que meu pai siga impondo condições a seu amor. Qualquer que seja sua decisão, estarei a seu lado, assegurou Alejandro, tomando sua mão. Eu sei, respondeu ela com um sorriso agradecido, e isso faz toda a diferença. A conversa terminou ali, mas a semente havia sido plantada. Durante os dias seguintes, Helena surpreendeu-se recordando momentos de sua infância nas vinícolas, as colheitas de outono, os jantares familiares na antiga casa senhorial, a voz de sua mãe cantando enquanto preparava conservas na cozinha. Lembranças que havia afastado deliberadamente, temerosa da dor que traziam consigo, mas que agora, a partir da segurança de sua nova vida, podia contemplar com uma perspectiva diferente. Uma tarde, enquanto os gêmeos dormiam, sua sesta e Alejandro, estava no escritório. Helena encontrou-se na biblioteca com Isabel, que revisava alguns documentos legais. Posso perguntar-lhe algo, disse Helena, após duvidar um momento no umbral. Isabel levantou a vista de seus papéis. Claro. Por que sugeriu que eu contatasse minha família? O que você ganha com isso? A pergunta direta e sem preâmbulos pareceu pegar Isabel de surpresa. Após um momento de reflexão, respondeu com igual franqueza. Inicialmente vim aqui preocupada com Alejandro. Depois de tudo o que sofreu, vê-lo formar uma nova família tão rapidamente com alguém de quem não sabíamos nada, me pareceu precipitado. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Investiguei seu passado, buscando motivos para desconfiar, e em vez disso, encontrei paralelismos com minha própria história. E isso mudou sua perspectiva? Perguntou Helena. Em parte, reconheceu Isabel, mas principalmente foi vê-los juntos. A forma como Alejandro olha para você, não o via assim desde Lucia. E você, sorriu levemente, você não age como alguém que busca segurança financeira ou posição social. Alguém com essas motivações teria mencionado sua conexão com os Vasques desde o princípio. Helena assentiu, apreciando a honestidade. Então, por que a sugestão sobre minha família? Isabel fechou a pasta que estava revisando. Porque os conflitos familiares não resolvidos têm o desagradável costume
de reaparecer nos momentos menos oportunos. E porque, apesar de tudo, creio no valor da família mesmo com suas imperfeições. A resposta mais pessoal e vulnerável do que Helena havia esperado criou um novo entendimento entre ambas as mulheres. Obrigada por sua sinceridade, disse Helena. Finalmente. Isabel a olhou com uma expressão que pela primeira vez parecia genuinamente amistosa. Se decidir dar esse passo, poderia ajudá-la a preparar o terreno. Conheço seu pai profissionalmente, nossos escritórios colaboraram em alguns casos. A oferta inesperada, mas bem-vinda, deixou Helena momentaneamente sem palavras. Finalmente assentiu. Pensarei nisso. De verdade. Naquela noite, enquanto contemplava seus filhos adormecidos, Helena tomou uma decisão. Durante demasiado tempo, havia definido sua identidade em oposição a seu passado como uma reação contra o que rejeitava. Talvez fosse o momento de integrar todas as partes de sua história, as escolhidas e as herdadas para oferecer a seus filhos, uma narrativa completa de quem eram e de onde vinham. Vou contatar minha família, anunciou a Alejandro quando ele se uniu a ela junto ao berço. Não, por mim, mas por eles, acrescentou olhando para os gêmeos. Merecem conhecer seus avós sua história completa. Alejandro a abraçou por trás, apoiando seu queixo no ombro de Helena, enquanto ambos contemplavam seus filhos. É uma decisão valente, murmurou, como todas as que você toma. O que nenhum dos dois podia prever era que aquela decisão tomada, com as melhores intenções, desencadearia uma série de eventos que poriam à prova os próprios alicerces da vida que haviam construído juntos. O reencontro com sua família foi tão difícil quanto Helena havia antecipado, mas também revelador de formas que não esperava. Com a mediação de Isabel, que resultou ser uma aliada surpreendentemente eficaz, organizou-se um almoço em um restaurante neutro longe tanto de Vila Esperança quanto das vinícolas familiares. Jorge Vega, seu pai, apareceu pontualmente acompanhado por Teresa, sua mãe, cujo rosto mostrava sinais de uma emoção contida com dificuldade. No momento em que viram os gêmeos sentados em suas cadeirinhas portáteis, algo pareceu romper-se na fachada de severidade de Jorge. Seus olhos, tão similares aos de Helena, umedeceram-se brevemente antes que recuperasse a compostura. A conversa inicial foi tensa, marcada por longas pausas e comentários superficiais sobre o clima e a saúde. Foi Teresa quem finalmente rompeu a barreira, incapaz de manter a distância imposta pelo orgulho de seu marido. São lindos, Helena, disse estendendo uma mão trêmula em direção a Daniel, que a olhava com curiosidade. Tem seus olhos e o nariz de seu avô. Aquela simples observação, tão carregada de história familiar e reconhecimento, abriu uma rachadura no muro que separava Helena de seus pais. A conversa começou a fluir gradualmente, principalmente centrada nas crianças, território seguro, que permitia evitar os temas mais dolorosos que eventualmente deveriam enfrentar. Ao despedir-se, Jorge surpreendeu Helena, tomando sua mão brevemente. Seu lugar à mesa familiar sempre está disponível, disse com voz controlada, para você e para eles. Não era uma desculpa nem um reconhecimento explícito dos erros cometidos, mas para alguém como Jorge Vega era um passo monumental. Durante as semanas seguintes, os contatos com a família Vega tornaram-se mais frequentes. Teresa começou a visitar Vila Esperança, regularmente trazendo consigo álbuns de fotos familiares e pequenos tesouros da infância de Helena que havia guardado cuidadosamente. Jorge mantinha certa distância, mas enviava presentes para os gêmeos, que ocasionalmente ligava para perguntar por eles. Alejandro observava esta progressiva aproximação, com uma mistura de alegria por Helena e certa inquietude que não conseguia definir completamente. Via o quanto significava para ela recuperar parte de seu passado, mas também notava uma tensão nova em seus ombros, como se cada passo em direção à reconciliação adicionasse um peso invisível. Uma noite, enquanto jantavam sozinhos no terraço, depois de acostar as crianças, decidiu expressar suas preocupações. Você está feliz com o progresso das coisas com sua família? Perguntou, servindo mais vinho na taça de Helena. Ela considerou a pergunta com a seriedade que merecia.
É complicado, admitiu finalmente. Estou agradecida pela oportunidade de curar velhas feridas, especialmente pelas crianças. Mas às vezes, sinto que estamos dançando ao redor dos verdadeiros problemas, fingindo que o passado não aconteceu. Alejandro assentiu, compreendendo perfeitamente aquela sensação. As famílias são especialistas nessa dança. O que mais me inquieta, continuou Helena após um momento, é que meu pai segue tratando-me como se eu estivesse em uma fase rebelde que eventualmente superarei. Ontem mencionou quando você voltar às vinícolas, como se fosse apenas questão de tempo. E não é, perguntou Alejandro, tentando manter um tom neutro apesar do súbito nó em seu estômago. Helena o olhou surpresa. Claro que não. Minha vida está aqui agora com você e as crianças. Mas as vinícolas são sua herança, assinalou ele. Um legado para Daniel e Alejandro. Um legado que vem com condições e expectativas que não estou disposta a aceitar, respondeu Helena com firmeza. Renunciei a essa vida conscientemente, Alejandro. Não foi apenas uma reação impulsiva. Alejandro tomou sua mão sobre a mesa. Só quero me assegurar de que não está fechando portas, por minha causa. Não gostaria que algum dia olhasse para trás e se perguntasse o que teria sido se... Meu único o que teria sido se seria não tê-lo encontrado, interrompeu ela, apertando sua mão. Todo o resto são apenas caminhos que decidi não tomar, por razões que seguem sendo válidas. A sinceridade em sua voz acalmou parte da inquietude de Alejandro. No entanto, seguia percebendo algo não dito, uma preocupação que Helena parecia estar guardando para si mesma. Há algo mais, não é? Perguntou suavemente. Helena suspirou, olhando para o jardim noturno. Meu pai quer conhecê-lo, confessou finalmente. Organizou um jantar na casa familiar na próxima sexta-feira. Toda a família estará lá, incluindo meu tio Ramon, atual diretor das vinícolas. Alejandro compreendeu imediatamente a causa de sua inquietude. Não era simplesmente um jantar familiar, mas uma apresentação formal, quase uma avaliação. Claro que irei, disse com mais confiança do que sentia. É importante para você, então, é importante para mim. A gratidão nos olhos de Helena foi evidente, mas também certo temor. Minha família pode ser intensa. Sobreviverei, assegurou Alejandro com um sorriso. Já negociei com oligarcas russos e magnatas árabes, posso lidar com alguns vinicultores espanhóis. A brincadeira conseguiu arrancar um sorriso de Helena, aliviando momentaneamente a tensão. No entanto, à medida que se aproximava a data do jantar, ambos sentiam crescer a apreensão. Não era apenas o encontro com a família de Helena o que os preocupava, mas o que representava dois mundos distintos, colidindo duas histórias que deviam encontrar uma forma de entrelaçar-se sem perder sua essência. A noite do jantar chegou com um céu estrelado que parecia prometer bom augúrio. A casa senhorial dos Vega, localizada no coração dos vinhedos, era uma impressionante estrutura do século XVIII, com paredes de pedra cobertas de era e um pátio interior onde uma fonte centenária murmurava constantemente. Helena não havia pisado naquele lugar em mais de 2 anos, e regressar com Alejandro e os gêmeos provocava nela uma mistura de nostalgia e ansiedade que tentava dissimular. Jorge Vega os recebeu na porta principal, vestido formalmente, mas com uma expressão mais calorosa do que Helena recordava. A seu lado, Teresa mal conseguia conter sua emoção ao ver os pequenos que observavam com olhos muito abertos o novo entorno. Bem-vindos à nossa casa, disse Jorge, estendendo uma mão para Alejandro. Esperamos muito tempo por este momento. O jantar foi servido no grande comedor familiar, onde uma longa mesa de carvalho podia acomodar até 20 comensais. Naquela noite, estavam presentes, além dos anfitriões, o irmão de Jorge com sua esposa, 2 primos com seus respectivos parceiros, e Ramon Vasquez, irmão de Teresa, e atual patriarca do negócio familiar. A conversa inicial girou em torno de temas seguros, os gêmeos, o clima excepcionalmente favorável para a colheita do ano, notícias sobre conhecidos comuns que Helena mal recordava. Mas após o segundo prato, quando o vinho começou a fluir generosamente, Ramon dirigiu a conversa para terrenos mais complexos. Alejandro começou com a autoridade que lhe conferiam seus 70 anos e sua posição.
Helena nos contou que você é empresário. Em que área especificamente? Diversificação de investimentos principalmente, respondeu Alejandro com tranquilidade. Comecei no setor financeiro e gradualmente expandi para desenvolvimento imobiliário, tecnologia e, ultimamente, energias renováveis. Ramon assentiu apreciativamente. Impressionante. E conhece algo sobre viticultura? Apenas como entusiasta. Consumidor, admitiu Alejandro com um sorriso, embora sempre tenha admirado a combinação de tradição e inovação que requer produzir grandes vinhos. É precisamente essa combinação que manteve as bodegas Vasques na vanguarda durante 5 gerações, interveio Jorge com evidente orgulho. Cada geração aporta algo novo sem perder a essência do que somos. Helena sentiu a conversa deslizando para o território que temia. As crianças deveriam conhecer os vinhedos amanhã se o tempo permitir. Disse tentando mudar sutilmente o tema. Claro, assentiu Teresa rapidamente percebendo sua inquietude. O pequeno Alejandro parece ter os olhos de um enólogo nato como seu avô. Mas Ramon não estava disposto a deixar o tema. Helena sempre teve um paladar excepcional, comentou olhando-a diretamente. Desde criança podia distinguir matizes que mesmo degustadores experientes passavam por alto. Um dom natural. Tio, começou Helena sentindo como a tensão aumentava. É uma pena desperdiçar tal talento, continuou Ramon, ignorando sua advertência. Especialmente agora que estamos considerando expandir a linha de reservas especiais. Um silêncio incômodo caiu sobre a mesa. Alejandro, perceptivo, como sempre, colocou suavemente sua mão sobre a de Helena. Sob a mesa, um gesto de apoio silencioso. Estou seguro de que Helena encontrará formas de utilizar seus talentos excepcionais, disse com voz calma, mas firme. De fato, temos discutido a possibilidade de que retome seus estudos de gastronomia. A surpresa no rosto de Helena foi evidente. Era algo que haviam mencionado vagamente, mas não como um plano concreto. Gastronomia, repetiu Jorge com certa decepção mal dissimulada. Sempre pensei que fosse apenas uma fase. Não é uma fase, pai, respondeu Helena, encontrando sua voz. É uma paixão genuína tão válida quanto meu amor pelo vinho. Ninguém questiona sua validade, querida, interveio Teresa apaziguadoramente. Só nos perguntamos. Se alguma vez voltará a seu verdadeiro lugar, completou Ramon sem rodeios. Olhou diretamente para Alejandro. Suponho que você compreenda o que significa pertencer a uma família com uma tradição como a nossa. O peso das expectativas, a responsabilidade para com o legado. Alejandro sustentou seu olhar. Compreendo perfeitamente o valor das tradições familiares, Sr. Vasques, mas também creio que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho para honrá-las à sua maneira e em seus próprios termos. Palavras diplomáticas, comentou Ramon com um sorriso que não alcançou seus olhos. Mas me pergunto se realmente entende o que está em jogo. Helena não é apenas minha sobrinha, é a última descendente direta, com o talento natural para continuar o legado Vasques. Seus filhos agora, também são os herdeiros de uma história que remonta a 1789. A tensão era agora palpável. Helena sentia como o ar se tornava denso, carregado com expectativas não ditas e reprovações silenciosas. Creio que é um tema que Helena e eu devemos discutir em privado, respondeu Alejandro, finalmente mantendo a compostura. As decisões sobre nosso futuro e o de nossos filhos são nossas para tomar com todo respeito à história familiar. Jorge pareceu a ponto de responder com veemência, mas Teresa colocou uma mão sobre seu braço, um gesto apenas perceptível, mas eficaz. Claro, disse com um sorriso conciliador. Esta noite é para celebrar o reencontro, não para resolver todas as questões pendentes. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera menos tensa, mas carregada de subtextos. Quando finalmente se despediram com promessas de voltar logo para mostrar os vinhedos aos gêmeos, Helena sentia um cansaço que ia além do físico. Na viagem de regresso à Vila Esperança, com as crianças adormecidas em suas cadeirinhas, Alejandro e Helena permaneceram em um silêncio reflexivo durante vários minutos.
Sinto muito, disse ela finalmente. Não esperava que fossem tão diretos. Não se desculpe, respondeu ele suavemente. Entendo melhor agora por que tomou as decisões que tomou. A pressão deve ter sido opressiva. Helena suspirou, olhando pela janela para a noite. O que mais me frustra é que não veem que posso amar nossas tradições, nosso legado, sem perder minha identidade neles. É o que realmente quer? Perguntou Alejandro após uma pausa. Distância completa do negócio familiar. A pergunta formulada, sem julgamento, mas com genuína curiosidade, fez com que Helena refletisse. Não sei, admitiu finalmente. Há partes daquele mundo que sinto falta: os passeios pelos vinhedos ao amanhecer, as degustações com o meu avô, o orgulho de ver uma colheita excepcional materializar-se depois de meses de trabalho. Mas não posso aceitar o preço que exigem. Que preço exatamente? Controle total, respondeu ela com simplicidade. Meu pai e meu tio acreditam que há uma só forma correta de continuar o legado: dedicação absoluta, casamento estratégico, subordinação dos desejos pessoais ao bem da família. Alejandro assentiu compreensivamente. Você considerou que poderia haver um caminho intermediário, uma forma de reconectar-se com essa parte de sua herança sem sacrificar a vida que escolheu. A sugestão provocou em Helena uma emoção inesperada. Durante tanto tempo, havia visto a situação em termos absolutos. Ou aceitava completamente as condições familiares, ou se afastava definitivamente. A possibilidade de um terceiro caminho nunca havia parecido viável. Como seria isso? Perguntou genuinamente curiosa. Não sei exatamente, reconheceu Alejandro. Mas creio que vale a pena explorá-lo, se é algo que deseja. Poderia participar em aspectos específicos do negócio familiar que a apaixonam, talvez como consultora, ou desenvolvendo uma linha especializada sem o compromisso total que esperam. A ideia plantou uma semente na mente de Helena. Seria possível realmente? Poderia encontrar uma forma de honrar essa parte de sua identidade sem comprometer a vida que havia construído com Alejandro e as crianças? Gosto dessa ideia, disse finalmente com uma nova centelha de esperança em sua voz. Um caminho próprio em meus termos. Talvez algo relacionado à gastronomia e ao vinho, uma fusão de minhas duas paixões. Seja o que for, respondeu Alejandro, tomando brevemente sua mão enquanto dirigia. Estarei a seu lado. Sua família terá que entender que você já não é apenas Helena Vega Vasquez, mas também a mulher que amo e a mãe de nossos filhos. O silêncio que seguiu esta declaração estava carregado de emoções não expressadas, planos por fazer e decisões por tomar. Mas pela primeira vez desde seu reencontro com sua família, Helena sentia que podia vislumbrar um futuro onde todas as partes de sua identidade pudessem coexistir em harmonia. O que nenhum dos dois podia imaginar era que, enquanto exploravam possibilidades de reconciliação, outras forças já estavam em movimento, forças que poriam à prova os próprios alicerces da vida que haviam construído juntos. A primavera avançava com sua explosão de cores e aromas, transformando os jardins de Vila Esperança em um espetáculo de azaleias, camélias e magnólias. Os gêmeos, que acabavam de completar 10 meses, começavam a dar seus primeiros passos vacilantes, enchendo a mansão com seus risos e balbucios. Helena havia começado a explorar a possibilidade de retomar seus estudos de gastronomia, investigando programas que lhe permitiriam formar-se enquanto cuidava de seus filhos. Alejandro, por sua parte, havia reorganizado sua empresa para poder trabalhar, mas a partir de casa, criando um equilíbrio que parecia satisfazer a ambos. As visitas à família Vega haviam se tornado mais frequentes, mas menos tensas. Embora Jorge e Ramon seguissem albergando esperanças de que Helena eventualmente regressasse ao negócio familiar, haviam começado a mostrar certo respeito pelas decisões do casal, especialmente depois de ver quão comprometido estava Alejandro com a felicidade de Helena e o bem-estar das crianças. Tudo parecia encaminhar-se para uma estabilidade longamente anelada por ambos. No entanto, como costuma acontecer quando a vida parece perfeitamente alinhada, o destino tinha outros planos. Uma manhã, enquanto Helena preparava o café da manhã,
Mercedes entrou na cozinha com expressão preocupada, segurando o jornal local. Senhora Helena, começou com um tom que imediatamente alertou Helena. Creio que deveria ver isto. Na seção de sociedade, um pequeno artigo destacava-se sob o título Herdeira Perdida e Empresário Romance de Conveniência. O texto breve, mas malicioso, insinuava que a relação entre Helena Vega Vasques, herdeira fugitiva das prestigiosas bodegas Vasques, e Alejandro Montero, viúvo e magnata imobiliário, havia começado sob circunstâncias questionáveis e poderia estar motivada por interesses econômicos mútuos. Quem publicaria algo assim? Murmurou Helena, sentindo como a cor abandonava seu rosto. Há mais, advertiu Mercedes com evidente desconforto. Nas redes sociais estão circulando rumores sobre o verdadeiro pai dos gêmeos. O quarto pareceu girar ao redor de Helena. Como alguém podia questionar algo tão íntimo, tão profundamente pessoal? Mais importante ainda, quem tinha interesse em prejudicá-los desta maneira? Alejandro, que chegava nesse momento à cozinha, percebeu imediatamente que algo grave ocorria. Sem palavras, Helena entregou-lhe o jornal. Observou como sua expressão passava da curiosidade à indignação e, finalmente, a uma fria determinação que conhecia bem. Chamarei meu advogado, disse sacando seu telefone. Isto não ficará assim. Mas ambos sabiam que o dano já estava feito. As palavras impressas tinham o poder de semear dúvidas, de manchar reputações, de transformar sua história de amor em um vulgar cálculo de interesses. Nessa mesma tarde, enquanto Helena tentava distrair-se preparando o jantar, a campainha. Sou? Mercedes abriu a porta para um homem jovem de aspecto desleixado, mas com um inegável atrativo que se apresentou como Carlos Soto. Helena, que escutou a conversa da cozinha, sentiu que o piso se abria sob seus pés. Carlos, o pai biológico dos gêmeos. O homem que havia desaparecido de sua vida tão logo soube da gravidez, deixando-a sozinha para enfrentar as consequências. Helena, disse ele ao vê-la aparecer no vestíbulo com um sorriso que em outro tempo teria considerado encantador. Quanto tempo? O que faz aqui? Perguntou ela, lutando para manter a compostura ante a súbita aparição do passado em seu presente. Carlos deu de ombros com estudada indiferença. Soube que tem estado muito ocupada. Novas relações, nova vida. Pensei que já era hora de conhecer meus filhos. A audácia de sua afirmação deixou Helena momentaneamente sem palavras. Como se atrevia? Como podia falar de seus filhos depois de tê-los abandonado, inclusive antes de seu nascimento? Você não tem nenhum direito, conseguiu dizer finalmente com voz trêmula, não de medo, mas de indignação. Renunciou a qualquer direito no dia em que desapareceu. Carlos manteve seu sorriso, mas algo frio deslizou em seu olhar. Tecnicamente nunca. Renunciei legalmente a nada. E agora que vejo o confortável estilo de vida que conseguiu. Fez um gesto abarcando o elegante vestíbulo da mansão. Me pergunto se não deveria reconsiderar minha posição como pai. A ameaça implícita era tão clara quanto desprezível. Helena sentiu náuseas ao compreender que Carlos não estava ali pelas crianças, mas pelo dinheiro que acreditava poder obter mediante algum tipo de chantagem ou acordo. Sugiro que se vá, disse uma voz firme da escada. Alejandro havia aparecido, sua figura imponente projetando uma sombra sobre Carlos. Antes que chame a segurança, Carlos avaliou rapidamente a situação, mas não parecia intimidado. Senhor Montero, suponho. Ouvi muito sobre o senhor. Um prazer conhecer o homem que está criando meus filhos. A provocação era evidente, mas Alejandro não mordeu a isca. Mercedes disse, sem apartar o olhar de Carlos. Por favor, acompanhe a senhora Helena para cima com as crianças. O senhor Soto e eu temos assuntos a discutir. Helena quis protestar, mas a expressão de Alejandro, aquela mistura de determinação e controle que tão bem conhecia de suas negociações mais difíceis, a dissuadiu. Permitiu que Mercedes a guiasse para a escada, não sem antes dirigir um último olhar desafiante a Carlos. Isto não terminou, Helena, disse ele enquanto ela subia. De fato, apenas começou. Durante a hora seguinte, Helena permaneceu no quarto, dos gêmeos tentando manter a calma enquanto brincava com eles.
sobre o que estariam falando Alejandro e Carlos. Que exigências estaria fazendo o pai biológico de seus filhos? A incerteza era quase insuportável. Finalmente ouviu passos aproximando-se. Alejandro entrou sozinho com uma expressão que mesclava cansaço e preocupação. Ele foi embora, anunciou sentando-se pesadamente na cadeira de balanço junto a Helena. Por enquanto. O que queria? Perguntou ela, embora temesse conhecer a resposta. Alejandro suspirou. Dinheiro, é claro, disfarçado como compensação por direitos paternos não exercidos ou alguma outra construção legal igualmente absurda. Como nos encontrou e por que agora? Segundo ele viu a notícia no jornal e sentiu o chamado da paternidade, respondeu Alejandro com evidente desprezo. Mas suspeito que alguém o contatou deliberadamente, falou-lhe sobre nossa situação e sugeriu que poderia obter benefícios. Helena sentiu um calafrio. Quem faria algo assim? Não sei com certeza, mas tenho algumas suspeitas, disse Alejandro, sua expressão tornando-se sombria. O artigo mencionava detalhes muito específicos sobre as vinícolas de sua família, dados que não são de conhecimento público, e as insinuações sobre interesses mútuos parecem desenhadas para gerar dúvidas específicas. Helena processou esta informação, sentindo como as peças encaixavam em um padrão perturbador. Você acha que alguém de minha família poderia estar por trás disso? Meu próprio pai ou meu tio? Não quero tirar conclusões precipitadas, respondeu Alejandro cautelosamente. Mas alguém quer desestabilizar-nos, separar-nos. E esse alguém conhece detalhes tanto de seu passado como de nossa vida atual. O silêncio que seguiu estava carregado de implicações dolorosas. Helena sentia como se o piso seguro que havia construído com tanto esforço começasse a rachar-se. A ideia de que sua própria família pudesse estar tentando manipular sua vida mediante métodos tão desprezíveis era quase insuportável. O que vamos fazer? Perguntou finalmente, olhando para os gêmeos, que, alheios a toda a situação, tentavam pôr-se de pé, agarrando-se às grades de seu berço. Alejandro tomou sua mão, e Helena notou algo novo em sua expressão, não apenas determinação, mas também um lampejo de vulnerabilidade que raramente permitia mostrar. Creio que deveríamos nos casar, disse com simplicidade. A proposta tão inesperada naquele momento de crise deixou Helena momentaneamente sem palavras. Casar agora mesmo com tudo isto acontecendo. Precisamente por isso, explicou Alejandro. Um casamento não apenas fortaleceria legalmente nossa posição a respeito dos gêmeos, mas também enviaria uma mensagem clara: ninguém pode separar-nos ou manipular-nos. Helena entendia a lógica prática, mas não podia evitar sentir uma pontada de decepção. Era esta a proposta de casamento com que havia sonhado, uma estratégia defensiva contra ameaças externas. Parece mais um acordo de negócios que uma declaração de amor, comentou, incapaz de ocultar completamente sua decepção. Alejandro pareceu surpreso por sua reação. Helena, amo você mais do que jamais acreditei possível amar de novo. Os últimos meses a seu lado foram os mais felizes desde deteve-se superado pela emoção. Não estou propondo isto como uma solução prática, embora certamente tenha vantagens nesse sentido. Peço a você, porque não posso imaginar minha vida sem você, sem vocês. A sinceridade em sua voz dissipou as dúvidas de Helena. Compreendeu que a proposta, embora precipitada pelas circunstâncias, nascia de um sentimento genuíno que havia estado crescendo entre eles desde aquela primeira noite de tempestade. Sim, respondeu simplesmente. Nos casaremos. Apesar da decisão tomada em um momento de crise, ambos concordaram que o casamento não seria um evento apressado motivado pelo medo. Fixariam uma data para dentro de um mês, tempo suficiente para preparar uma cerimônia íntima, mas significativa, e para implementar medidas legais que protegessem os gêmeos de qualquer reclamação futura de Carlos. O que não podiam prever era que aquela decisão tomada com amor e determinação desencadearia uma última crise, que poria à prova não apenas sua relação, mas também os valores fundamentais que cada um defendia. As semanas prévias ao casamento transcorreram em uma atmosfera de aparente calma,
Alejandro havia contratado segurança adicional para a mansão, uma precaução que inicialmente pareceu excessiva a Helena, mas que resultou acertada quando Carlos foi visto rondando nas proximidades em 2 ocasiões. Isabel, que havia regressado a Londres depois de sua visita, voltou à Espanha especificamente para apoiá-los durante este período difícil. Sua experiência legal resultou inestimável para preparar documentos que protegessem os direitos dos gêmeos e estabelecessem claramente a autoridade parental de Alejandro e Helena. A relação com a família Vega havia esfriado notavelmente desde a publicação do artigo difamatório. Embora Helena houvesse ligado para seus pais para explicar a situação, a conversa havia sido tensa. Jorge negou categoricamente qualquer participação no assunto, mas sua resposta ao anúncio do casamento, um frio. "Espero que saiba o que está fazendo", deixou Helena com dúvidas sobre sua sinceridade. 3 dias antes do casamento, enquanto Helena revisava os últimos detalhes do modesto, mas elegante evento que haviam planejado, Mercedes entrou na biblioteca com expressão perturbada. "Senhora Helena, há uma visita para a senhora", anunciou. "Ah, senhora Cláudia Herrera." O nome não significava nada para Helena. Ela disse o que deseja. Mercedes hesitou visivelmente. "Diz que foi a assistente pessoal da primeira esposa do senhor Alejandro." A surpresa fez com que Helena deixasse cair o livro de amostras que estava revisando. Uma conexão com Lucia depois de tanto tempo, e justo agora, dias antes de seu casamento, faça-a passar ao salão pequeno, decidiu, após um momento. "E, por favor, não mencione isto a Alejandro ainda. Quero saber primeiro do que se trata." Cláudia Herrera resultou ser uma mulher de meia-idade, com um ar de eficiência profissional que não conseguia ocultar certo nervosismo em seu olhar. Após os cumprimentos, de cortesia foi diretamente ao ponto. "Sei que minha visita deve parecer estranha, especialmente neste momento", começou. "Mas depois de ver os artigos na imprensa e inteirar-me de seu próximo casamento, senti que devia falar com a senhora." "A respeito de quê, exatamente?", perguntou Helena, mantendo um tom cordial, mas cauteloso. Cláudia respirou profundamente, como reunindo coragem. "A respeito do que realmente aconteceu no dia em que morreram Lucia e o pequeno Daniel." O coração de Helena deu um salto. Durante todos esses meses, o tema do acidente havia sido uma ferida apenas cicatrizada em Alejandro. Um assunto sobre o qual raramente falava em detalhe e que Helena havia respeitado como um espaço de dor privada. "Não creio que isso seja assunto meu", respondeu incômoda com a direção que tomava a conversa. "E se tem algo a dizer a respeito, deveria falá-lo diretamente com Alejandro." "Tentei há anos", replicou Cláudia, com uma intensidade que surpreendeu Helena. Mas ele não quis escutar e eventualmente me despediu. Agarrou-se à sua versão, à sua culpa, porque era mais fácil que enfrentar a verdade. Que verdade? A pergunta escapou dos lábios de Helena antes que pudesse conter-se. Cláudia sacou um envelope de sua bolsa e o colocou sobre a mesa entre elas. A verdade sobre por que Lucia e Daniel estavam naquela estrada naquela tarde. A verdade sobre para onde realmente se dirigiam. Helena olhou o envelope com apreensão, sentindo que estava a ponto de cruzar uma linha que talvez não devesse atravessar. Mas algo na expressão de Cláudia, uma mistura de determinação e tristeza antiga, impulsionou-a a tomá-lo. O envelope continha fotografias e documentos, cópias de passagens aéreas em nome de Lucia e Daniel, com destino a Buenos Aires, extratos bancários mostrando grandes transferências para uma conta no exterior, e-mails impressos entre Lucia e um homem chamado Gabriel Ruiz. Lucia planejava deixá-lo, explicou Cláudia, enquanto Helena revisava os documentos com incredulidade crescente. Havia mantido uma relação com Gabriel, um violinista argentino, durante quase um ano. Naquela tarde não iam à confeitaria, dirigiam-se ao aeroporto. As malas estavam no porta-malas do carro. A revelação caiu sobre Helena como um edifício, desmoronando-se. Se isto era verdade, significava que Alejandro havia passado 5 anos atormentando-se por uma culpa baseada em uma mentira.
Que o peso esmagador que carregava a ideia de que seu trabalho havia sido indiretamente responsável pela morte de sua família era completamente infundado. "Por que me mostra isto a mim e não a ele?" perguntou Helena, sentindo uma mistura de indignação e compaixão pelo homem que amava e cuja dor agora via sob uma luz completamente nova. "Porque ele se negou a escutar quando tentei mostrar-lhe antes", respondeu Cláudia com cansaço evidente. Agarrou-se à sua culpa como um escudo contra uma dor mais profunda, a traição. Mas a senhora olhou para Helena com intensidade. A senhora deu-lhe uma segunda oportunidade, reconstruiu algo que todos acreditávamos perdido para sempre. "Ele escutará a senhora." Helena permaneceu em silêncio, avaliando as implicações do que acabava de descobrir. Devia compartilhar esta informação com Alejandro. Tinha o direito de reabrir uma ferida tão profunda, ou tinha a obrigação, precisamente porque o amava, de ajudá-lo a enfrentar uma verdade que o liberaria de uma culpa imerecida. "Preciso de tempo para pensar", disse finalmente. "Isto não é algo que possa decidir impulsivamente." Cláudia assentiu com compreensão. "Claro, só lhe peço que considere isto viver com base em uma mentira. Mesmo uma mentira piedosa constrói uma vida sobre areia. Acredite em mim, vi as consequências." Após a partida de Cláudia, Helena retirou-se ao jardim, buscando na tranquilidade daquele espaço a clareza de que necessitava. Os gêmeos brincavam sob a supervisão de Mercedes, seus risos infantis contrastando dramaticamente com a tempestade emocional que sacudia Helena. O que devia fazer com esta informação, se a compartilhasse com Alejandro, poderia liberá-lo de uma culpa que havia carregado injustamente durante anos, mas também destruiria a imagem que conservava de seu primeiro matrimônio. Se calasse, estariam construindo sua vida juntos sobre um segredo, uma omissão, que poderia eventualmente solapar a confiança que tanto valorizavam. A resposta veio a ela com a claridade do entardecer que começava a dourar o jardim. A verdade, por dolorosa que fosse, era sempre o único caminho possível. Não podia proteger Alejandro de seu próprio passado, mas podia estar a seu lado, enquanto o enfrentava, oferecendo-lhe o amor e a fortaleza que havia encontrado nela. Naquela noite, depois de acostar os gêmeos, Helena levou Alejandro à sala de música, o lugar onde pela primeira vez haviam compartilhado verdadeiramente suas histórias, onde as barreiras iniciais entre eles haviam começado a cair. "Há algo que devo mostrar-lhe", disse com suavidade, estendendo o envelope que Cláudia lhe havia entregado. "Chegou hoje, e creio que apesar da dor que possa causar-lhe, você tem o direito de conhecer seu conteúdo." Alejandro olhou o envelope com uma mistura de curiosidade e apreensão. "De que se trata?" "De Lucia e Daniel", respondeu Helena simplesmente. "Do que realmente aconteceu no dia do acidente." A cor abandonou o rosto de Alejandro enquanto abria lentamente o envelope. Helena observou com o coração apertado como sua expressão passava da confusão inicial à incredulidade e, finalmente, a uma dor tão profunda que parecia física. "Isto não pode ser verdade", murmurou, embora sua voz carecesse de convicção. "Lucia não teria... Ela não poderia..." "Alejandro", disse Helena suavemente, sentando-se junto a ele e tomando suas mãos. "Sei que isto é devastador, mas se é verdade, significa que não foi sua culpa. Nunca foi." Ele a olhou com olhos que refletiam um turbilhão de emoções contraditórias. "Isso importa. Seguem mortos. Se isto é verdade, meu filho ia ser afastado de mim sem que eu tivesse a menor ideia. Tudo o que acreditava saber sobre meu matrimônio, sobre nossa vida juntos, era uma mentira." "Nem tudo", respondeu Helena com firmeza. "O amor que você sentiu foi real. O pai que foi para Daniel foi real. Os momentos de felicidade que compartilharam esses não podem ser apagados pelo que aconteceu depois." Alejandro levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer quieto ante a magnitude do que acabava de descobrir. Aproximou-se do piano, passando seus dedos sobre as teclas sem pressioná-las, como acariciando uma lembrança. "Sabe qual é o pior?", disse finalmente com voz quebrada. Parte de mim sabia. Havia sinais, mudanças em seu comportamento.
chamadas que terminavam abruptamente quando eu entrava no quarto. Mas escolhi não ver, não perguntar, submergir-me no trabalho, porque era mais fácil que enfrentar o que temia descobrir. Helena guardou silêncio, compreendendo que este era um momento em que as palavras de consolo, por bem intencionadas que fossem, resultariam insuficientes. Em vez de falar, aproximou-se dele e simplesmente o abraçou, oferecendo-lhe o silencioso apoio de sua presença. Não sei quem sou sem esta culpa, confessou Alejandro depois de um longo silêncio. Durante 5 anos, definiu cada aspecto de minha vida. Quem sou se a elimino? Você é o homem que abriu sua porta em uma noite de tempestade quando eu mais precisava, respondeu Helena. O homem que segurou minha mão durante o parto dos gêmeos, que aprendeu a trocar fraldas e preparar mamadeiras, que me mostrou que o amor pode florescer inclusive nos lugares mais inesperados. Você é Alejandro Monteiro e é muito mais que sua dor ou sua culpa. Suas palavras pareceram alcançar algo profundo nele. Lentamente, como se despertasse de um longo sonho, Alejandro a olhou com uma claridade nova em seus olhos. Você tinha razão naquela primeira noite nesta sala, disse tomando seu rosto entre suas mãos. A música às vezes cura mais que qualquer medicina. Sentou-se ao piano e começou a tocar, não a melodia melancólica que costumava interpretar, mas novos começos, a peça que havia composto após o nascimento dos gêmeos. Mas desta vez a interpretava com uma emoção distinta, mais profunda, como se cada nota representasse não apenas um novo começo, mas também uma despedida, a despedida definitiva, a um passado que, por fim, podia deixar descansar. Quando a última nota ressoou na sala, Alejandro olhou para Helena com uma decisão renovada. Quero adiar o casamento, disse. Por um instante terrível, Helena temeu que a revelação houvesse mudado seus sentimentos, que talvez esta verdade tivesse sido demais para assimilar neste momento. Mas antes que pudesse expressar sua preocupação, Alejandro continuou. Não porque duvide de meus sentimentos por você, muito pelo contrário. Amo você mais do que acreditava possível amar de novo. Mas quero casar-me com você, não como um homem que escapa de seu passado ou que busca proteção contra ameaças externas, mas como alguém que fez as pazes com sua história e está pronto para construir um futuro sem sombras entre nós. A proposta tão diferente da anterior comoveu profundamente Helena. Compreendeu que Alejandro estava oferecendo-lhe não apenas seu amor, mas também sua verdade completa com todas suas cicatrizes e feridas agora expostas à luz. Esperarei o tempo que você precisar, respondeu com simplicidade. Porque o que estamos construindo merece alicerces sólidos, não areia. Aquela noite marcou um ponto de inflexão. Decidiram enfrentar juntos cada desafio pendente à ameaça de Carlos, que foi neutralizada com uma combinação de ações legais firmes e uma oferta econômica única que lhe permitiria começar de novo, longe, mas sem nenhum direito sobre os gêmeos. A relação com a família Vega, com quem estabeleceram novos termos baseados no respeito mútuo às suas decisões, e o casamento que finalmente se celebraria quando ambos sentissem que o momento era o adequado sem pressões externas. O sol de outono banhava os jardins de Vila Esperança, agora transformados para a ocasião. Lanternas de papel pendiam das árvores. Mesas elegantemente dispostas aguardavam os convidados, e um pequeno altar adornado com flores silvestres erguia-se junto à fonte central. Helena observava os preparativos da janela de seu quarto, onde Mercedes ajustava os últimos detalhes de seu simples, mas bonito vestido cor marfim. Haviam passado 6 meses desde aquela noite na sala de música, 6 meses de transformações profundas e cura. Você está radiante, comentou Isabel, que havia regressado de Londres para a cerimônia e agora exercia como sua testemunha. É a felicidade, respondeu Helena com um sorriso. Embora também ajude que os gêmeos finalmente durmam a noite toda. Ambas riram. Daniel e Alejandro Júnior, que acabavam de completar seu primeiro ano, haviam se convertido em 2 pequenos turbilhões de energia que mantinham toda a casa em constante movimento. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Jorge Vega, impecavelmente vestido e com uma expressão que mesclava orgulho e certa timidez incomum nele.
pronta, filha?" perguntou, oferecendo-lhe seu braço. A reconciliação com seu pai havia sido gradual, construída sobre novos termos que respeitavam a independência de Helena. Jorge havia aceitado finalmente que sua filha podia honrar o legado familiar a seu modo, colaborando ocasionalmente como consultora especializada em harmonizações gastronômicas, um papel que combinava perfeitamente suas duas paixões. "Pronta", confirmou Helena tomando seu braço. "Como está Alejandro?" Jorge sorriu. Surpreendentemente calmo para um homem prestes a casar-se. Embora suspeite que seja apenas uma fachada para impressionar-me. Helena riu, reconhecendo a brincadeira, como o sinal definitivo de que seu pai havia aceitado verdadeiramente Alejandro em sua vida. O caminho percorrido desde aquele ultimato 2 anos atrás até este momento de cumplicidade parecia quase incrível. A cerimônia foi íntima e emotiva, exatamente como ambos desejavam. Sob a luz dourada do entardecer, rodeados unicamente por aqueles que haviam sido parte significativa de sua história compartilhada, trocaram votos que não eram promessas vazias, mas o reconhecimento de um caminho já percorrido juntos. "Na noite mais escura de minha vida, você apareceu como um raio de luz", disse Alejandro, sua voz firme, mas carregada de emoção. "Ensinou-me que amar não é ausência de medo, mas coragem para avançar apesar dele. Escolho você hoje não como refúgio ou como solução, mas como companheira de uma viagem que começamos há muito sob a chuva, quando você bateu à minha porta." Helena, com lágrimas contidas em seus olhos, respondeu: "Cheguei a você buscando abrigo de uma tempestade e encontrei muito mais um lar, uma família, uma segunda oportunidade. Escolho você hoje, Alejandro, com pleno conhecimento de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Escolho você com suas feridas e suas fortalezas, como você me escolheu completa e incondicionalmente." Quando o sol se ocultava no horizonte, tingindo o céu de púrpura e ouro, a nova família Montero Vega compartilhou sua primeira dança, não ao som de uma orquestra contratada, mas da música que Alejandro tocava agora em um piano transladado especialmente ao jardim para a ocasião. A melodia, uma versão ampliada e aperfeiçoada de Novos Começos, contava sem palavras a história de seu encontro, seu caminho compartilhado e a promessa de um futuro construído não sobre a areia, mas sobre a rocha sólida da verdade e do amor. Mercedes segurando nos braços o pequeno Daniel, enquanto Isabel fazia o mesmo com Alejandro Júnior. Observava a cena com a satisfação de quem foi testemunha de um milagre cotidiano, o renascimento de um coração que todos, incluindo seu dono, acreditavam perdido para sempre. Entre os convidados, Cláudia Herrera sorria discretamente, não de satisfação pelo passado revelado, mas de alívio por um presente finalmente liberado de suas sombras. E enquanto Helena e Alejandro dançavam sob as estrelas recém-aparecidas, compartilhando olhares que continham conversas inteiras, a antiga mansão, que uma vez havia sido testemunha silenciosa de tanta dor, brilhava agora com uma luz renovada. Não apenas pelas decorações do casamento, mas pela vida que novamente palpitava em seu interior. Vila Esperança havia cumprido finalmente com a promessa de seu nome. Era verdadeiramente um lugar de esperança, um refúgio onde duas almas feridas haviam encontrado não apenas consolo temporário, mas um lar permanente, um no outro. "Às vezes", sussurrou Helena ao ouvido de Alejandro, enquanto giravam suavemente ao compasso da música, "o universo nos arranca tudo o que conhecemos para obrigar-nos a encontrar aquilo que nunca soubemos que precisávamos." Alejandro sorriu, reconhecendo as palavras que ela havia pensado naquela primeira noite sob a chuva, antes de atrever-se a bater em sua porta. "E às vezes", respondeu, "a tempestade mais escura é simplesmente o prelúdio do amanhecer mais belo."